Não há no céu ou na terra nenhum que seja digno de ser adorado, nenhum que seja digno de ser exaltado, como é o nome poderoso de Jesus. Oh, recovalamachuri andereba calarabandara balarabachérias. Oh, rebacalaramachuri andereba calaramanagachuri declovalarabás. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua face. Oh, managachuri anderebalarabachuri anderebalarabás. Oh, há poder no sangue de Jesus sobre este lugar. Há poder no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Oh, rabacalaramachuri anderebalarabás. Céus abertos para os corações abertos nessa noite, meu Pai. Céus abertos para os corações abertos nessa noite, meu Pai. Nós declaramos que não há Deus como nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor nosso Deus é Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro. Oh, meu Deus, assim como os 24 anciãos e os 4 querubins estão a declarar diante do trono a Tua santidade, a Tua igreja se une agora aos adoradores celestiais para declarar a Tua santidade. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, rabalarabachuri andarabalarabachuri anderebalarabacalarabandarabalarabá. Oh, rianderebalarabalabalabá. Só Tu és. Ricafanamachou decofanamanarabacalarabandarabalarabá. Não há outro como Tu. Único, digno, Tu és exaltado entre as nações. Reina sobre nós, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, Elohim, Adonai. Anamachuri anderebalarabalabalarabalarabá. Oh, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, louvor, poder, domínio, majestade para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Passeia entre nós, Espírito Santo de Deus. Tu és santo, Tu és santo. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Bendizemos o Teu nome, Jesus. A Tua presença nos constrange, a Tua santidade nos constrange, Jesus. Só Tu és santo. Há um rio que corre do trono de Deus, cujas correntes alegram a morada do Deus vivo. Nós somos a morada do Deus vivo, por isso estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, aleluia. Por isso nós declaramos santo, 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 santo. Oh, Deus de fogo, aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela manifestação da Tua presença, pela manifestação da Tua glória no meio do Teu povo. Oh, bendito seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, louve ao Rei, adore com as suas palmas, com a sua boca. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Oh, Ele é digno. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a raiz de Davi, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Oh, rabalarabalarabachérias, aquele que saiu para vencer, aleluia. Jesus, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Paz seja convosco, santuário do avivamento.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluias! Amados, como é maravilhoso a presença do Senhor. Não perca a presença dEle por nada. Não permita com que nada venha desviar o seu foco. Porque a presença dEle é a coisa mais preciosa que podemos ter aqui nessa terra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, continua falando aos nossos corações, continua falando ao teu povo nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento nesta hora, e que a tua palavra, meu Deus, traga uma nova unção sobre nossas vidas, óleo fresco descendo do céu, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você pode assentar, você pode ficar à vontade na presença do Senhor. Deus tem uma palavra para mim e para você. O problema é que muitos de nós, muitas vezes, queremos nos enganar a nós mesmos, acreditando em coisas ou em pessoas que não conhecem nada a respeito da palavra de Deus, a respeito das Sagradas Escrituras. É evidente que a perseguição sempre fez parte do dia a dia do povo de Deus, em maior ou menor grau, desde os tempos do Antigo Testamento. Grandes homens e mulheres de Deus foram tremendamente perseguidos por causa da sua fé. Poderia citar aqui alguns deles, como por exemplo Elias, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Jeremias. O que dizer então de João Batista e de tantos outros que a Bíblia coloca lá em Hebreus capítulo 11, a qual nós passamos a conhecê-los como heróis da fé. Mas o fato é que nos últimos dias da igreja na face da terra, a perseguição, será agravado e generalizado. Ou seja, a perseguição nos últimos dias da igreja na face da terra vai alcançar a toda a igreja na face da terra, sem exceção. Deixará de ser casos isolados para ser algo generalizado. Ao falar dos acontecimentos do fim,
Jesus revela lá em Mateus 24, a partir do versículo 8: tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não escondeu de nós o que aconteceria no tempo do fim. Ele diz bem claro que seríamos entregues à prisão. Ele diz bem claro que o amor de muitos iriam esfriar. Ele diz bem claro que falsos profetas surgiriam para enganar o povo, para desviar o povo do que verdadeiramente é o foco. Mas veja que Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. A grande questão é que a maioria dos cristãos não se encontra preparados para estes acontecimentos. A grande maioria dos cristãos não conta com a perseguição quando se convertem, principalmente em países como o nosso, em que a perseguição parece ser algo distante de nós. Mas, com o passar dos dias, a perseguição se tornará cada vez mais real no dia a dia da igreja. Em Lucas 21, versículo 12, Jesus está dizendo: mas antes de tudo isso, antes do fim, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão aos juízes e prisões. E vocês serão levados na presença das autoridades e de governadores. Tudo isso por causa do meu nome. O lugar da perseguição é evidente na vida do cristão. O próprio apóstolo Paulo disse que aquele que quiser ter uma vida que honre a Deus, inevitavelmente vai ser perseguido. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele fala: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque importa que nós possamos entrar no reino de Deus depois de havermos passado por muitas tribulações. A questão é que o tipo de evangelho triunfalista que tem se pregado hoje, muitos adeptos de uma teologia materialista, que só busca as coisas materiais, pregações de autoajuda, que vem para massagear o ego das pessoas, porque hoje tem pregadores que não pregam mais o evangelho, ele dá palestra de autoajuda, palestra motivacional, e esse tipo de coisa, Jesus já falava, que surgiriam falsos profetas para enganar a muitos, e esse tipo de coisa não permite, muitas vezes, as pessoas entenderem que a perseguição é um fato normal para aquele que anda no caminho que é estreito e espinhoso. A perseguição não deve ser encarada
como uma derrota da igreja. A perseguição jamais deve ser encarada como falta de fé da igreja. A perseguição jamais deve ser encarada como um fator desmotivador. Pelo contrário. Veja o que Jesus fala: se alegre, salte de alegria, porque o teu galardão é grande no céu. A perseguição jamais deve ser vista como algo anormal à caminhada cristã. Não é que Deus abandonou o seu povo, mas Ele já tinha dito que o caminho que leva à salvação é estreito, é espinhoso. A perseguição aos discípulos de Jesus é consequência do descontentamento acerca de Deus e de sua obra redentora em Cristo. Porque a cruz, ela confronta o pecado do homem. A perseguição ocorre muitas vezes de maneira aberta e declarada, ou de maneira sutil, de maneira disfarçada. Por que a igreja é perseguida? Porque a cruz confronta o estilo de vida que o mundo vive. Em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, Jesus está dizendo: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, de maneira que nos últimos dias, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha o que Jesus está falando. Que por causa da sua fé, a perseguição começa dentro da sua casa, com a sua família. Jesus está confirmando o que o profeta Miqueias já tinha profetizado lá em Miqueias 6:7. E Jesus inclui a perseguição como uma das bem-aventuranças. Foi o primeiro texto bíblico que a gente leu na abertura da pregação. E este ensino é seguido pelo apóstolo Pedro também em suas cartas. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 17, está escrito: é melhor sofrer por estar fazendo o bem, se for esta a vontade de Deus, do que sofrer por ter praticado o mal. E aí você pergunta: pastor, como que é melhor sofrer? Então, se todo cristão ele vai passar a ser perseguido, será que vale a pena seguir a Deus? Porque a perseguição faz parte da caminhada cristã. Eu poderia falar aqui muitas razões, mas eu vou te dar apenas algumas. Porque a perseguição faz parte da caminhada cristã. Em primeiro lugar, porque perseguiram a Jesus. João capítulo 15, a partir do verso 18. Jesus está falando: se o mundo odeia vocês, se lembrem que antes o mundo me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo amaria o que pertence a ele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando vocês do mundo. Por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também darão crédito à pregação de vocês. Tratarão vocês assim por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam culpados, não seriam culpados de pecado. Mas contudo, eles agora não têm desculpa,
para o pecado deles. Olha o que Jesus está falando. Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, aqueles que vos perseguem não seriam culpados. Mas por causa que eu lhes anuncio as boas novas do reino dos céus, eles são culpados. Não há desculpa para o pecado deles. Em segundo lugar, por que Deus permite vir a perseguição sobre a sua igreja? Porque ser amigo de Deus automaticamente nos faz inimigos do mundo. Tiago capítulo 4, verso 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A partir do momento que você decide ser amigo de Deus, você declara guerra ao sistema mundano. Por isso que a igreja é perseguida. Terceiro lugar, por que a igreja é perseguida? Porque não existe comunhão da luz com as trevas. 1 Coríntios 6, verso 14 e 15, está escrito: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia existe com Cristo e Satanás? O que existe em comum entre o crente e o descrente? Nada. Nada. Não existe comunhão nenhuma da luz com as trevas. Por isso o mundo persegue a igreja. Em quarto lugar, por que a igreja é perseguida? Porque não somos do mundo. João 15, 19. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo amaria o que era dele. Não pertencemos mais a esse mundo, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Por que o mundo persegue a igreja? Em quinto lugar, porque o diabo quer destruir a igreja. Apocalipse 12, 12 diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vocês, e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Sabendo que lhe resta pouco tempo. Amados, não é à toa, não é por acaso. As estatísticas mostram, os fatos revelam que a perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo está aumentando como nunca nos últimos anos, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Talvez você não se dê conta do privilégio que estamos ainda tendo hoje, de estarmos assim, reunidos juntos. Mas como eu disse, o tema dessa mensagem é: os seus dias estão contados. Não sabemos até quando seremos permitidos a desfrutarmos dessa comunhão, como cantamos no primeiro louvor desse culto. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta união. Não sabemos até quando. Porque o sistema do anticristo já está preparado. Você acha que é simplesmente um problema de saúde pública que os prefeitos e governadores insistem em manter as igrejas sem abrir? Ou com uma possibilidade praticamente impossível de continuar sendo aberta? Você acha que é só por causa de uma questão de saúde? Essa é a mentira que o diabo está estampando na televisão,
e muita gente está acreditando. Inclusive usando falsos crentes e falsos pregadores, porque tem até crente se levantando contra a abertura das igrejas. Até pastor grande, famoso. Você acha que é por acaso? Eu vou lhe mostrar os fatos. Durante o período em que a igreja ficou fechada, sem poder congregar, muitos membros, líderes, obreiros, se desviaram. Você acha que o diabo não vai querer continuar insistindo para que a igreja continue fechada? Porque quanto mais a igreja fica de portas fechadas, a congregação, mais gente se desvia. Essa é a estratégia do diabo. Ah, pastor, mas a pandemia, queridos, países em que a pandemia está em situação pior do que no Brasil, as igrejas estão abertas. Na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, Inglaterra. Eu converso com pastores, com os missionários. Países em que teve muito mais morte, que entrou em colapso, muito pior do que no Brasil, fechou tudo, menos a igreja. Porque em outros países, não vou dizer em todos os países, mas em vários países, o governo reconhece a importância da igreja. Não adianta a gente querer discutir com eles sobre o benefício espiritual, porque eles não conhecem o reino espiritual. Mas a ciência comprova, e eu já dei uma palestra sobre isso através da live, está lá no YouTube, se você não assistiu, onde eu mostro agora, recentemente, no início do ano, onde existe um documento assinado por centenas de médicos brasileiros, mais de 400 estudos científicos realizados no mundo inteiro, que comprovam que quando a pessoa frequenta a igreja, isso traz saúde mental, psicológica, emocional, e traz saúde física. Não existe nenhuma recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para fechar as igrejas. Pelo contrário, se você buscar todas as recomendações da OMS a respeito do combate à pandemia, eles estão recomendando que as pessoas estejam na igreja. Claro, com os cuidados, máscara, álcool em gel, distanciamento. Porque a ciência já comprovou o benefício que é a igreja estar aberta. Não só por isso, mas a igreja estando aberta, a congregação estando aberta, muitas obras sociais são realizadas pela igreja durante esse tempo que o governo não consegue fazer. E que outros não conseguem fazer, só a igreja consegue fazer. Não se engane, meus amados. Não se engane, não se deixe enganar. Em muitos estados brasileiros, a igreja está sendo discriminada. Aí as pessoas falam assim, não é perseguição religiosa. Perseguição religiosa era só se fosse direcionado a uma religião. Mentira. Porque nos países onde o comunismo reina, não é permitido nenhum tipo de religião, nem evangélico, nem católico, nem macumbeiro, nem espírita, nem testemunho de Jeová, ninguém. O comunismo não aceita nenhuma hipótese de religião. Nos países do Oriente Médio, onde é proibido pregar o evangelho, não se aceita outra religião que não seja a religião do governo. E é assim que o sistema do anticristo vai começando a agir no mundo. Porque o anticristo só vai admitir adoração a ele, e só a ele, e não a Deus. Os últimos tempos, diz a profecia, que serão dias difíceis para o avanço do evangelho. A perseguição faz parte do trabalho missionário.
O comportamento dos ouvintes da palavra, diz a Bíblia, seria marcada por características reprováveis. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito: saiba disto, nos últimos dias virão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, mas não irão avante. Porém, como no caso daqueles que resistiram a Moisés, a sua loucura se tornará evidente a todos. A sua loucura se tornará evidente a todos. Olha como que a Bíblia relata que seria o coração das pessoas nos últimos dias. Tal comportamento descreve não só os que estão fora, mas também os que estão dentro da igreja. Porque Jesus disse que o amor de muitos iria esfriar nos últimos dias. Ah, mas a gente pode adorar Deus em casa, em qualquer lugar. É verdade. Mas a Bíblia manda congregar. Não existe cristianismo sem congregação. Não existe. Faz parte do exercício da fé o congregar. Ah, mas o povo vai pegar coronavírus dentro da igreja. Mentira. As últimas pesquisas agora falam que menos de 1% das pessoas foram contaminadas dentro de igreja e escolas. Porque se for duvidar, as igrejas e as escolas são os lugares que mais estão seguindo as regras de saneamento básico. As igrejas sérias. Não estou falando de fundo de quintal. Não estou falando de igreja de falso profeta. Estou falando de igreja séria. Veja que tal comportamento relata exatamente isso. Pessoas de dentro e de fora da igreja. E é por essa razão que a perseguição ela desempenha um papel muito importante na vida do cristão. Veja só. A perseguição ela desempenha um papel muito importante na vida do cristão. Pastor, não estou entendendo. Por mais absurdo que pareça, talvez você possa dizer assim: meu Deus, pastor está me assustando com essa mensagem. Mas na verdade é o contrário. Eu trouxe uma palavra hoje para motivar a sua fé. Para você aprender que a perseguição, ela traz bênção para nossas vidas. E vou te dizer aqui, biblicamente. Quais são os benefícios da perseguição? Em primeiro lugar, ele leva o cristão a uma constante afirmação da sua fé. Você sabe em que você crê? A perseguição, ela traz isso. A certeza da nossa fé. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, Jesus está falando: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Toda vez que a igreja é perseguida, levada aos tribunais,
levada aos açoites, levada ao apedrejamento, à fogueira, à boca dos leões. Só é imposta à igreja uma condição para que ela seja livre. Você vai negar a sua fé? Você renuncia ao seu Jesus? Se você abandonar a sua fé, você pode ir, mas se você insistir com essa história de Jesus, nós vamos jogar você à fogueira. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de meu Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante dos anjos de meu Deus, disse Jesus. A perseguição vem para provar quem é e quem não é. Quem está firme na rocha e quem não está. Segundo benefício da perseguição, faz o crente focar nas coisas que são do alto. Tira o foco do crente das coisas desse mundo. Muitos perseguidos não têm como olhar para as coisas dessa terra, que são coisas passageiras. Eles não têm como olhar para as coisas mundanas, pois eles estão prosseguindo para uma nova cidade, uma nova pátria. Veja, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 33 diz: homens e mulheres de Deus que foram perseguidos nessa terra, na antiguidade, olha o que a Bíblia fala deles: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Olha o que a Bíblia fala. Relata a história de homens e mulheres de Deus que enfrentaram a fúria do maligno neste mundo. E diz a Bíblia que o mundo não era digno desses. Não era digno desses. Hoje o crente sente uma dor na unha, ele sai da igreja: Deus me abandonou, estou fraco, estou desanimado, não aguento mais. Porque estes, que fala Hebreus capítulo 11, não negaram a sua fé? Está no texto, olha o versículo 14, até o 16. Ora, os que dizem tais coisas, claramente mostram que estão buscando uma nova pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, eles teriam tido a oportunidade de voltar, teriam tido a oportunidade de desistir. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma santa cidade. É isso que faz a perseguição. A pessoa deixa de ficar buscando só coisas materiais, prazeres mundanos, e começa a focar nas coisas que são do alto, naquilo que é eterno. Terceiro lugar, qual é o benefício da perseguição? A perseguição tira do cristão a fé superficial, pois somente aqueles que são perseguidos e que continuam com a sua fé, é que tem dentro deles a maturidade espiritual. Porque a perseguição, ela gera crescimento, maturidade, santidade. A perseguição é como um fogo que refina a igreja.
Quem está brincando de ser crente, ou vira crente de verdade, ou se desvia de vez. É isso que a perseguição faz. Vai gerar crescimento espiritual, maturidade, experiência com Deus. O crente deixa de ser crente superficial, frequentador de igreja, para ser agora íntimo de Deus. Deixa de ser um religioso, para ser alguém que conhece a Deus em espírito e em verdade. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 e 13. Paulo está falando: por essa razão também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo em que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé o amor em Jesus Cristo, o modelo da sã doutrina que você tem ouvido. Olha o que Paulo está falando. Não me envergonho de sofrer por amor ao Evangelho. O que tem de pessoas que estão nesse tempo zombando da igreja, zombando de Jesus por causa da pandemia. Mas olha o que Paulo está falando. Eu sei que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que eu lhe confiei. O que que você confiou nas mãos de Jesus para que Ele guardasse? Você não entregou a sua vida a Ele? Você não entregou a sua vida a Ele? É isso que Paulo está falando. Eu confiei a minha vida nas mãos dEle, e Ele é poderoso para guardar até aquele grande dia. Por isso, segure a sua fé. Por isso, não abandone essa doutrina que você tem aprendido, porque Ele está guardando a tua vida. E quando eu falo de guardar a vida, eu estou falando de salvação. Estou falando de salvação. Você jamais será decepcionado se prevalecer na sua fé. Veja o que Jesus está falando. Nós lemos no texto: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é o benefício da perseguição em quarto lugar? Em quarto lugar, a perseguição gera avivamento, unidade e crescimento missionário. Vou repetir. A perseguição gera avivamento, unidade e crescimento missionário. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Se você ler os versículos antes, você vai ver que Pedro e João estavam presos por terem pregado o evangelho de Cristo Jesus. E aí, a partir do verso 23, olha o que está escrito: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os irmãos e contaram a eles tudo o que as autoridades, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a Deus a sua voz, clamando e dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais, prodígios e maravilhas por meio do nome do teu santo Filho Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E de maneira que a multidão dos que criam era a mente e o coração deles.
Olha aí o que diz a palavra. Quando a igreja começou a ser perseguida, a primeira coisa que eles fizeram foram orar. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aquela unidade gerou uma ousadia extraordinária para que eles continuassem anunciando corajosamente a palavra de Deus. E Deus operou uma grande colheita na igreja. Se você não está acompanhando a Conexão Fire à meia-noite, ontem Deus deu uma palavra sobrenatural. Eu aconselho que você assista a palavra que Deus deu ontem. Eu vou apenas citar uma parte da visão que Deus mostrou ontem. Uma nuvem negra sobre as nações, mas há um rio que corre acima da nuvem negra e abaixo da nuvem negra. Acima, porque Deus está no controle. Olha o texto bíblico. Eles fizeram somente aquilo que o propósito de Deus já tinha decidido que ia acontecer. E por baixo da nuvem negra, porque estão pensando que vão deter a igreja, mas no subterrâneo, no silêncio, longe da visão humana, Deus está trabalhando, o rio está fluindo, e vai nos surpreender. Você sabe o que acontece quando uma água, ela caminha de maneira subterrânea? A primeira brecha que ela encontra, ela explode. E a visão que Deus dava ontem era que esse rio vai começar a explodir em várias nações. Assista a palavra completa. A igreja de Jesus tem florescido através dos anos por causa da perseguição contínua, a qual tem acontecido ao longo dos séculos, desde os tempos da igreja primitiva até os dias de hoje. Vários livros do Novo Testamento foram escritos debaixo de forte perseguição, muitas vezes para edificar e orientar as igrejas que estavam sendo perseguidas. Independente do que possa acontecer nos próximos dias, nos próximos anos, lembre-se, a perseguição gera galardão. 2 Timóteo 4:8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a sua vinda. A perseguição gera galardão. Segundo lugar, a igreja jamais será derrotada. Se prepara, Rosna. Mateus 16:18 diz: edificarei a minha igreja, Jesus falando, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jamais. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Aleluia. Aleluia. Você está pronto? Olha o que diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os ungidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e intercede por nós. Se prepara, Rosinha. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja é como bambus no inverno. Você sabe como funciona bambus no inverno? Quanto mais corta, mais ela cresce. Solta. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja veio, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno.
é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, se subindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. A igreja jamais será derrotada. Nunca! Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. E os diáconos da Santa Ceia podem se aprontar. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Igreja viva, poderosa, não se deixa abater, deixa te zombar, deixa te cuspir. Se eles não se arrependerem, vão queimar no inferno e você vai estar na glória. Anamanagaxandarabacábia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, você achou? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem distorcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os incrédulos, para os que estão se perdendo é que está encoberto. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como servo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus disse que as trevas resplandeça a luz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro,
para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada através de nós, do nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora por fora estejamos a nos desgastar, e por dentro estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, maior do que todos estes sofrimentos. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Olha o que diz a Bíblia. Somos entregues à morte para que a vida de Jesus se manifeste a nós. Cremos, por isso falamos, por isso anunciamos o Evangelho. Veja que tudo isso é para o nosso bem, para que Cristo seja revelado ao mundo, para que o maior número de pessoas sejam alcançados. De modo que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. Por fora podemos estar desgastados, mas por dentro somos renovados dia após dia. Olhe para o alto. Olhe para cima, porque vai valer a pena. Talvez você está nos ouvindo hoje, e talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje. Ou você está afastado de Jesus e quer se reconciliar hoje. Então eu quero te dar essa oportunidade, de você também ter um final de glória. Não um final com uma eternidade longe de Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Ou alguém que está afastado do caminho do Senhor Jesus e quer se reconciliar? Talvez você está acompanhando essa pregação pela internet e deseja tomar essa decisão hoje, fazer parte do povo que vai morar no céu. Então eu quero orar por você agora. Se você está aqui, eu quero que você levante a sua mão. Se você está acompanhando pela internet, eu vou orar por você também, no nome de Jesus. Então, se você vai tomar essa decisão, ore assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor
e meu Salvador. Perdoe os meus pecados. Entra no meu coração. Eu quero fazer parte desse povo que não pertence mais ao mundo. A partir de hoje, eu pertenço a Ti, no nome de Jesus. Amém? Se você está aí nos acompanhando pela internet e você tomou essa decisão, entre em contato conosco, porque nós vamos te ajudar a permanecer na sua caminhada com Deus, no nome de Jesus. Amém.